Olá, eu sou o Dr. Eduardo Takeyama, médico homeopata, membro do Instituto Hahnemann Jorge Galvão, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a experimentação no homem-são. Esse vídeo faz parte da série de matérias que estamos gravando para a coluna Homeopatia em Foco no Diário Popular sobre os princípios homeopáticos. Como já foi dito, esses princípios eles são fundamentais e precisam sempre ser respeitados, né, quando a gente está trabalhando com essa medicina, né, a medicina homeopática. Bom, é a partir dessa experimentação no homem-são que cada medicamento ele fica sendo, a ação, né, específica de cada medicamento fica sendo conhecida. E depois disso a gente pode utilizar nos pacientes. Os dados dessa pesquisa feita para cada futuro medicamento, né, essas substâncias, ficam registradas em livros, e esses livros a gente chama de matéria médica homeopática. Existe uma série de regras, né, que eu vou falar agora para vocês, para fazer essa experimentação, e esse método foi descrito e deixado, né, pelo fundador, pelo pai da homeopatia, Samuel Hahnemann. Então, quero falar de três regras principais, e a primeira delas é em relação aos indivíduos que vão participar, que participaram, né, na verdade, as matérias médicas elas já estão praticamente todas feitas, né, as substâncias já foram experimentadas, mas nada impede, né, que se façam novas. Mas essa seleção dos indivíduos, elas têm que obedecer três critérios. Em primeiro lugar, queria só fazer um parênteses, né, o Walter Edgar Maffei, um patologista brasileiro, ele tem uma obra, que é a principal obra dele, que chama Fundamentos da Medicina, e lá ele explica que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, ele é responsável por todas as manifestações, né? Qualquer ser vivo, na verdade, né? Esse mecanismo de defesa, ele reage, né? E é responsável por todas as manifestações através dessa reação, mas só para aquelas substâncias a qual ele é sensível. Claro que existem limites, né? Se o estímulo externo for muito violento, mas na maioria das vezes ele precisa ser sensível, né? Esse fator que pode ser físico, químico, biológico. Nos animais, assim chamados inferiores, esse sistema reage de uma maneira meio que padrão, segundo a sua espécie. Então, por exemplo, a cobaia, que é sensível à tuberculose, era utilizada até para fazer diagnóstico, né, dessa entidade nosológica nos seres humanos. Já no homem, né, existem e até são comuns esses resultados de exames que a gente chama de falso positivo, né, por causa dessas reações cruzadas. Então, o indivíduo não está doente e o exame pode vir positivo, né? Nosso sistema de defesa e imunológico funciona de uma maneira um pouco diferente, né? Ele aceita uma coisa que não seja um antígeno que seja semelhante, não só bem específico, né, para aquele anticorpo. Então, por que eu fiz esse parênteses? Porque o experimento tem que ser feito em humanos, né? Tem que ser voluntários humanos, porque o nosso sistema imunológico ele reage de uma maneira diferente, né, dos animais. Eu quero recordar vocês que na Idade Média, na Antiguidade, como eram proibidas as dissecções de organismos humanos, né, muitos erros foram cometidos porque da dissecção de animais os médicos tentavam aí inferir, né, qual seria o formato, a localização, né, dos órgãos nos seres humanos. E a humanidade acabou pagando um preço, né, por esses erros. Então, tem que ser feito em humanos, né, e essa substância tem que ser experimentada em vários humanos, porque cada um tem uma constituição diferente, né? Por exemplo, os homens têm próstata, as mulheres têm útero, né? E não é só essa diferença mais grosseira, mas enfim,
cada ser humano é único, né? Então, você testando a substância em vários indivíduos, você acaba tendo uma matéria médica mais completa aí das potencialidades que cada substância pode causar. E o terceiro critério é que os indivíduos têm que estar sadios, eles não podem estar doentes, porque senão eles adicionariam sintomas da própria doença na matéria médica. Isso levaria a erros, né? Graves e bem claros, né? Não seria não seria o medicamento a causar, a desencadear essa reação, né? Seria a própria doença do indivíduo. Então, tem essas três características, né? Esses critérios de seleção dos voluntários a participar desse experimento, que, diga-se de passagem, já foram realizados, né? E aí, outro assunto, outra regra, né? É como deve ser preparada essa substância que vai ser administrada para os experimentadores voluntários. E essas substâncias elas têm que ser diluídas e dinamizadas, como são feitos os medicamentos homeopáticos. E existem três vantagens aí no fato de você administrar a substância dessa maneira. Primeiro, né, foi constatado que essas substâncias administradas dessa maneira, elas têm a capacidade de produzir sintomas que não se observavam dando só a substância em doses ponderais, em doses grandes. Ao mesmo tempo, dando a substância de maneira diluída, você diminui a chance de efeitos adversos nos voluntários. E a terceira vantagem é que quando você dá em doses ponderais, muitas vezes o indivíduo é muito sensível, ou se você der uma quantidade muito grande, né, surgem sintomas que são reativos, exagerados, que não são propriamente do medicamento, né, são reações do organismo, né, dos experimentadores, porque a dose foi dada de uma maneira até tóxica, né, então acaba gerando sintomas que não são específicos, né, da capacidade aí do medicamento, seria mais uma intoxicação mesmo. Então, já vimos critério de seleção, né, para os voluntários, já vimos como as substâncias têm que ser administradas, né, como é que elas têm que ser preparadas antes de ser administradas para os indivíduos. E, em terceiro lugar, para tornar o experimento, entre aspas, mais limpo, a gente sempre tem que minimizar ou anular, né, as variáveis. Então, como são sempre compilados sintomas psíquicos, mentais, né, e físicos, então você precisa diminuir esses estímulos em quem está fazendo essa experimentação. Então, alimentos que tenham força medicamentosa, como chás, infusões, devem ser evitados, temperos fortes, né, devem ser evitados durante a experimentação, e estímulos, né, psíquicos muito fortes também, porque acabaria tornando aí a experiência uma observação menos pura, mais nebulosa, né, introduzindo erros. Né? Então, antes, essas regras eu acho que elas são bem claras, elas são necessárias, né, para a gente ter uma matéria médica bem fidedigna. E antes disso, uma coisa interessante a ser dita é que antes disso, as matérias médicas elas eram feitas ou por semelhança, assim, essa planta tem um formato de um coração, então provavelmente ela vai ser boa para problemas cardíacos, né? Então uma maneira era essa, que é claro que não é nada científico, né, fazer uma matéria médica dessa maneira. Ao mesmo tempo, outras matérias médicas eram feitas através do que causavam nos nossos sentidos. Então, até hoje em dia, popularmente se fala, tal substância é amarga, então serve para o fígado, né? Então, antigamente também era feito dessa maneira. Ou até eram utilizadas características físicas ou químicas só in vitro, né, que eram observadas só in vitro, e aí eram dadas achando que as matérias médicas eram feitas, né?
e as substâncias eram dadas para os pacientes achando que essa mesma reação química observada in vitro ia acontecer aí no organismo, ignorando, né, que existe essa reação imunolérgica e os medicamentos também provocam reações, né, nesse sistema. Então, o ideal sempre é fazer essa experimentação. Tem que ter essa etapa, né, do ser humano, e na homeopatia tem só essa etapa, tá? Era isso que eu queria passar desse princípio homeopático, e existem essas regras, né? Eu considero bem científicas, e espero que vocês estejam aí acompanhando essa série que a gente está fazendo sobre princípios homeopáticos, porque é o que caracteriza a medicina da homeopatia. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.